A paz do Senhor a todos. Hoje aprenderemos com a lição de número 3. O tema é: Jesus inicia o seu ministério. A leitura bíblica está em Mateus, capítulo 4, dos versículos 12 ao 25, que diz: Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galiléia e, deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia das nações. O povo assentado em trevas viu uma grande luz, e para os que estavam assentados na região e sombra da morte, raiou a luz. Desde então, começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu a dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhe: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. E adiantando-se dali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com seu pai, Zebedeu, consertando as redes, e chamou-os. Eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram-no. E percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhe todos os que padeciam, acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos e os paralíticos, e ele os curava. E seguiam-o uma grande multidão de gente da Galiléia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e da além do Jordão. Texto áureo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Mateus capítulo 4, verso 17. Resumo da lição: Jesus na Galiléia e o seu ministério. Versos 12 ao 15. O que o povo viu e ouviu. Versos 16 e 17. A chamada dos primeiros auxiliares. Versos 18 ao 22. Os sinais que acompanharam o seu ministério, versos 23 e 24. A multidão que o seguia, verso 25. Leitura da lição. Meses depois do batismo de Jesus, João Batista, reprovando os pecados de Herodes, foi aprisionado, dando assim por findo o seu ministério. Entretanto, Jesus já havia iniciado a sua missão, que se estendeu até fixar-se por algum tempo na Galiléia. Entre o tempo do batismo de Jesus e o início do seu ministério, que vamos agora estudar, temos de colocar tudo quanto João relata no seu evangelho, desde o capítulo 1, verso 29, até o capítulo 4, verso 42. São, portanto, alguns meses de ministério na Galiléia, Jerusalém e Samaria. No Evangelho de São Lucas, capítulo 4, dos versos 16 ao 30, lemos o que acontecera em Nazaré e a razão por que Jesus se mudou para Cafarnaum. Uma perseguição motivou essa mudança, cumprindo-se assim a palavra do profeta que diz: o povo viu uma grande luz. No Evangelho de São Lucas, capítulo 4 e verso 14, lemos que a sua fama correu por toda a circunvizinhança. Ele ensinava nas sinagogas, sendo glorificado por todos. A mensagem de João era arrependimento, pois o reino estava próximo. Jesus, porém, pregava: o reino é chegado. O reino que Jesus pregou é o reino que ele veio estabelecer.
Não era apenas o reino espiritual, mas também o reino segundo a aliança de Deus com Davi, e o qual seria estabelecido na nação judaica, se esta o tivesse recebido. Ela, porém, não se quis colocar sob o seu governo, antes rejeitou o seu rei. Jesus já havia encontrado pelo menos 3 destes discípulos junto ao Jordão, onde eles então o conheceram como o Cordeiro de Deus. João capítulo 1, versos 35 ao 42. Alguns meses depois desse encontro, ele os encontra pescando junto ao mar da Galileia. O convite para serem pescadores de homens foi dirigido aos que ele conhecia como discípulo. Notemos que eles foram chamados para um serviço mais difícil do que o ofício de pescar. Se é necessário conhecimento, esforço e paciência para pescar peixes, muito mais ainda para a pesca de homens. Esses discípulos estavam ocupados com os seus deveres materiais quando foram chamados para arcar com responsabilidades maiores, responsabilidades espirituais. Quem é infiel nas coisas pequenas, também o é nas coisas grandes. Portanto, os tais não servem para o reino do Senhor. Notemos a prontidão que os discípulos mostraram em o obedecer e em o seguir. Jesus não fez como os outros mestres em Israel. Não foi abrir uma escola rabínica em Jerusalém para ali discutir as questões religiosas. Ele foi enfrentar e conhecer de perto as necessidades espirituais, morais e físicas do povo a que pertencia, levando consigo os discípulos, as quais instruiu na mesma escola de atividade e prática. Os verdadeiros enviados são os que seguem o mesmo exemplo, estando em contato com as necessidades dos homens, que têm fome e sede da realidade. Jesus teve a acompanhá-lo uma grande multidão de quem supria as necessidades. Amém?